Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul com Atualidades Pampa. As notícias do que está acontecendo ainda. Estamos com o país em ebulição depois do terremoto político que assolou o nosso país e continua trazendo graves consequências, não é? E ainda essa grande instabilidade. E a cada segundo, a cada minuto da delação premiada ou das gravações da JBS, né? Ou dos donos da JBS, mais e mais coisas são ditas, mais declarações são feitas, mais pessoas estão envolvidas e, na verdade, não vai ficar ninguém de fora dessas delações premiadas ou dessas citações, porque o cálculo de deputados ou, enfim, de pessoas que receberam de alguma forma, lícita, ilícita, direta ou indiretamente, dinheiro da JBS, já são 1.800 pessoas, 1.829 pessoas, quer dizer, é um número inimaginável. E até agora, as pessoas que negam porque ele diz... Vão morrer negando. Vão morrer negando. É a história aquela do sujeito, que a mulher que entra e vê o marido com alguém e ele disse assim, mas não sou eu, tu tá louca, tu tá doente, esse não sou eu. Não é o que parece, não é isso que tu tá pensando. É mais ou menos assim, não é? Mas mostra como a máquina funciona. E a máquina funciona desta forma. Agora tá dito, tá gravado, né? Tem áudio, tem vídeo e tem tudo mais. Então, assim, e as pessoas agora estão admitindo, né? E isso eu acho positivo, pelo menos isso. É o mínimo para recuperar a hombridade, né? A ética é assumir. Eu recebi, como fez o Onyx Lorenzoni, Caixa 2. Eu achei uma atitude positiva, porque ficar negando uma coisa que está na cara, eu acho pior ainda. Então, eu acho que foi da parte dele, eu tirei o chapéu, ele assumia agora, realmente eu recebi Caixa 2. Quantos não receberam Caixa 2, né? Claro que tem aqueles até, inclusive, gaúchos que foram citados, né, também nessa delação. Um deles, Jerônimo Gergen, né? Só que Jerônimo Gergen é o único que tinha apontado, né, lá no tribunal que tinha recebido dinheiro da JBS. Mas essa parte que foi falada na delação diz que é um dinheiro vivo, que é dinheiro. Há um desencontro de datas também, mas eu acho que aí é um detalhe, né? Exatamente, mas eu acho que isso é positivo, Magda. Porque, e assim, no Onyx, não querendo também me alongar, tenho certeza aí que vocês vão querer falar também, eu percebo uma mudança, porque o discurso do Onyx, ele é muito forte com relação à ética, à moral. Pode ver, ele como relator das 10 medidas anticorrupção, ele foi firme e forte, ele lutou, né, na comissão. Então, talvez ele esteja também querendo fazer um ponto de corte e mudar. Tá certo que talvez muitas pessoas pensem, a Carla é poliana, mas a gente precisa acreditar em alguém. Claro, as pessoas porque podem senão mudar. A gente morre na beira da praia. O negócio é desesperador. Abre o computador, tem uma manchete bombástica, abre um minuto depois, tem outra mais bombástica ainda. Errar humano, pra existir é burrice. É muito fácil também, né? Ganhar propina e depois querer mudar. Não é fácil, Jéssica. É entrar dentro de um esquema que já existe. Entendeu? Mas chegar uma hora, talvez, que pense assim, não, mas isso aí tudo tá errado, né? Na verdade, teria que ser desde o início, né? Exatamente. Que tá tudo errado, a pessoa teria que saber desde então, que entrando... E quantos não entraram para a política e não largaram a política, porque lá pelas tantas entenderam que era assim que funcionava, só que não se corromperam. Né? Olha, a propósito, já que tu estás falando isso, eu tenho aqui a nota oficial do deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul. Lamentavelmente, mais uma vez, vejo meu nome citado de forma indevida em delações no âmbito da Operação Lava Jato. Gostaria de esclarecer que recebi, sim, doações oficiais da JBS na última campanha para a Câmara Federal, no valor total de R$850 mil. Valores repassados de forma direta à minha campanha e também via Partido Progressista PP. A denúncia trazida por Joesley, né? Eu sempre digo o nome errado. Joesley Batista e Ricardo Saúde,
dão conta de um repasse ilegal no valor de 100 mil. Não faria sentido aceitar tal pagamento pelo relacionamento correto que sempre mantive com a empresa. É preciso destacar que minha aproximação com o grupo empresarial se deu através do ex-ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, a quem assessorei no Ministério da Agricultura e que posteriormente veio ser diretor da JBS. O apoio formal e oficial se deu através dessa relação e pelo trabalho correto que sempre realizei em defesa do setor agropecuário. Sempre recebi apoio oficial e registrado na Justiça Eleitoral. Meus sigilos bancário, fiscal e telefônico seguem abertos e já há, inclusive, um processo de investigação concluído na Receita Federal, onde o órgão nada detectou em relação à minha conduta. Sigo apoiando a Lava Jato e me colocando à disposição das autoridades, em especial do Ministério Público e da Polícia Federal. Quem nos enviou foi o Apolos Neto, assessor de imprensa do deputado Jerônimo Gergen. Essa foi a nota oficial que nós recebemos e chegou no final já do Jornal da Pampa, então não houve condições de ser lido durante o Jornal da Pampa, mas está sendo lido aqui no nosso programa e vamos lê-lo sempre que for necessário. O esclarecimento do deputado Jerônimo Gergen da denúncia que foi feita com relação a estes 100 mil reais, que é o que não está naquela relação dele, onde ele tem todos os apontamentos, né? E a diferença é essa doação de 100 reais. A declaração no Tribunal Superior Eleitoral, que inclusive está no site, né? Enfim. Verdadeiro escumalha, ralé de porão, né? Uma escumalha essa gente, né? Eu estava vendo o José Serra, eu votei no Serra para prefeito de São Paulo, 20 milhões de dólares. Agora aparece outro escândalo do BNDES e tal, envolvendo o Lula e a Dilma. 150 milhões de dólares em contas no exterior. 50 milhões seu Lula, 30 milhões de dólares a senhora Dilma, etc. Não sobra quase ninguém, Búzios, uma coisa, sabe, que eu tô pasmo, eu não aguento mais falar nisso aí. E muito dinheiro pro PT também, né? Ele disse para financiar também o Partido dos Trabalhadores. Bem claro isso. Eu vou dar uma repassada rápida. Por favor. Nas informações do portal do Jornal do Sul, que está atualizadíssimo. JBS distribui propina a 1.829 candidatos de 28 partidos. Não sobra um, meu irmão. É isso aí. Parece que foi coisa preparada, diz advogado de Temer, sobre delação da JBS. É evidente que foi. Foi, não parece, foi. Claro que foi. Não, mas o que o advogado dele diz é que foi editada a gravação. Isso aí... Cada um tem um jeito de se defender, né? JBS cita 4 políticos gaúchos em delação. Um deles admitiu ter recebido dinheiro em Caixa 2. É Paulo Ferreira, Alceu Moreira, que é presidente do diretório estadual do BMDB, Jerônimo Gergen e Onyx Lorenzoni. Delator diz que Temer recebeu 15 milhões e guardou 1 milhão no bolso. Ministério Público Federal pede 11 bilhões de reais para fechar acordo de leniência com a JF. Lula e Dilma tinham 150 milhões de dólares em conta corrente de propina da JBS, diz Joesley. Serra, preferido do Marne Barcelos. É verdade, eu votei nele. Recebeu 20 milhões de reais via Caixa 2, diz Joesley. Que horror, hein? Delator relata a cobrança de Eunício Oliveira, presidente do Senado, no valor de 5 milhões de reais. E por aí vai. JBS diz em delação que Temer herdou 15 milhões de reais em conta de manteiga. Por aí vai. Bom, a propósito desses que tu citaste, até nós lemos agora a manifestação de Jerônimo Gergen durante o telejornal, o Jornal da Pampa. A Vera fez a citação de Onyx Lorenzoni, que não nega ter recebido, os dois que faltam, o Paulo Ferreira e Alceu Moreira. Nós tentamos
contato e até agora não obtivemos sucesso na tentativa de contato, nem recebemos nenhuma comunicação deles. Tudo isso veio com toda a força porque as provas, né, as gravações, enfim, foram liberadas pelo ministro Edson Fachin. E causou alvoroço o tal do anexo 9. O anexo 9 hoje foi bem falado. O título do anexo 9 é o seguinte: fatos diretamente corroborados por elementos especiais de prova, Michel Temer. É a relação, desde que se estabeleceu essa relação entre Joesley e Michel Temer. Ele conta passo a passo, né? Joesley, ele conheceu primeiro, foi o ministro da Agricultura, Wagner Rossi. Lá pelas tantas, né, nessa relação, Wagner Rossi disse que era afilhado de Michel Temer. Então, ele marcou um encontro para se encontrar com Michel Temer. Diz que desde então já se encontrou seguramente mais de 20 vezes com Michel Temer. Quer dizer, foram muitos encontros, ele né? Desde 100% 2010. das negociações dele eram direto com o presidente. Exatamente, com o presidente, porque essa relação ela foi se estreitando ao longo do tempo. Ele disse que lá pelas tantas também ele entendeu que Michel Temer tinha outras pessoas com quem ele trabalhava, que era Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima, Moreira Franco. Então, quando o Temer assumiu a presidência, a linha direta foi com o Gedel Vieira, que depois acabou caindo. Então, assim, ó, ele conta exatamente. Aí tem os valores, R$300 mil, bem na época do impeachment, para dar uma aliviada no marketing pessoal dele, porque estava muito pesado para ele, né, Michel Temer. Primeira propina foi de 3 milhões, primeiro pedido de Temer. E aí é o seguinte, ó, desses 3 milhões, 1 milhão através de doação oficial, 2 milhões para a empresa pública Comunicações, através de notas fiscais número 149 e 155. E aí vai, porque agora tem todas as notas fiscais também. Quer dizer, é prova em cima de prova. E agora? Como é que fica o presidente Michel Temer? Porque quando nós, no final da tarde, ao redor, acho que das 18 horas e pouco, ele estava reunido com o ministro Jungmann. Sim. E mais o comando militar. O comando militar. Tu tens alguma informação sobre isso? Essa informação ainda não surgiu. Não, mas ele estava reunido com o comando militar, né? Ele chamou o comando militar. Tem razão. Eu acho que... Para manter a tranquilidade. Chamou ou foi chamado? Isso aí não sabe. A notícia que veiculou foi que ele teria chamado e tal. E acho que nada mais normal do que ter chamado, né? Aí tem duas coisas, né? Tem a primeira que fazia parte do plano, e até foi anunciado pelo ministro Osmar Terra na quarta-feira, aqui durante o almoço da Federação, de que agora, na virada do mês, eles iam para o Rio de Janeiro tomar conta daquela bagunça que está o Rio de Janeiro, né? Sim. O Exército e mais a pasta do ministro Osmar Terra, né? Que é uma coisa que não pode parar, né? Não pode parar. Mas agora a situação também... Porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, passou a quinta e a sexta-feira estudando a renúncia e como as coisas teriam que se alinhar, né? Eu acho que a pergunta que precisa ser feita e respondida é o que vai resultar disso? Exatamente. O que vai resultar? Eu acho que vai resultar um novo patamar das campanhas eleitorais no país. Foram subindo, alimentadas essas campanhas por esse dinheiro sujo. Porque quando uma empresa como a JBS oferece 10 milhões, ela vai ganhar 100 milhões lá adiante. Ela tem cacife para pedir o que quiser, o financiamento que quiser, a isenção que quiser, passa a mandar no país, não é mais a classe política que manda. E o que acontece durante a campanha, que eu acompanho há tanto tempo, um candidato faz uma campanha, um determinado patamar, quase rico, muito dinheiro. O outro olhando diz, bom, eu não posso ficar para trás, senão eu não vou me eleger. Como é que ele conseguiu o dinheiro? De tal. Então vai atrás. Se uma empresa está dando, vai lá atrás. Então, isso aí se conceituou como um fato normal, corriqueiro, elevando só as produções dos programas de propaganda, olha, é nível de Hollywood. E o preço lá em cima. Então, as produtoras estabelecem uma tabela que é insustentável para a realidade brasileira.
Então, eu acho que o primeiro grande avanço se estabeleceu com a vedação da participação das empresas. Chegaram a aventar, não, mas uma eleição para governador do estado, para a presidência da República, precisa, há necessidade, porque é muito caro. Não, será no patamar que o Brasil pode sustentar, sem a propina, sem a corrupção. Então, eu acho que esse é o primeiro resultado. Ninguém mais vai se arriscar. Poucos empresários, nós acompanhamos, poucos empresários se expuseram como pessoa física, porque agora só as pessoas físicas podem colaborar. Poucos se expuseram. Agora, menos ainda. Então, nós teremos campanhas pobres, porque o país é pobre. Mas tem que ser criativo. Né? Bom, tem que ser criativo. Em época de internet, né, que o vídeo não custa o valor que custava antes, tem que ser criativo. E os nossos políticos se espelhem no povo brasileiro, né, que usa de muita criatividade, de muita, né, jogo de cintura para encarar a dureza do dia a dia. E a dureza, já te dou a palavra, Bordi, a dureza que eles deixaram pra gente, porque o cenário político vai ser assim, a campanha vai ser assim e a vida do povo como vai ser. Eu não estou contrariando. Ninguém sabe, né? Justamente o que eu disse foi isso. Nós vamos chegar a um novo patamar, menos caro, quase que pobre, porque hoje, quem são os candidatos que se elegem? São os candidatos que têm dinheiro, que podem sustentar. Que têm influência. Eu sempre tive... Porque uma campanha de um candidato que sai de Porto Alegre, vai à Barra do Chuí, depois tem que ir a Uruguaiana e amanhecer em Lagoa Vermelha, e depois fazer um roteiro pelo litoral e ir para o centro do estado, isso tudo custa muito dinheiro. Imagine o que é a candidatura. Imagine não, todos sabem. O que é uma candidatura à presidência da República? Jatinho para cá, jatinho. Isso aí custa milhões de reais que os partidos não têm, o fundo partidário não sustenta. O fundo partidário hoje gira em torno de 1 bilhão e 200 milhões. Mas não é o suficiente para uma campanha presidencial. Agora, então, as campanhas, só para concluir, as campanhas presidenciais serão mais baratas e agora, nas eleições dentro dos estados, eu começo a admitir, sempre tive uma resistência muito grande ao voto distrital. Acho que o estado do Rio Grande do Sul precisa ser dividido 15, 20, 25 regiões e cada região escolhe o seu deputado. Então, o deputado não precisa sair da Barra do Chuí e Uruguaiana, Lagoa Vermelha, amanhecer em Capão da Canoa e ir para Santa Maria. Ele vai ser eleito por uma micro-região. Pega a região de Pelotas, Rio Grande, é 1 ou 2 deputados. Isto vai baratear as campanhas. Por que eu resisti? Eu disse, não, mas então nós teremos vereadores na Assembleia Legislativa, porque eles vão saber só da sua região, vão se preocupar só com a sua região, quando há necessidade de uma visão ampla, a visão do Estado. Acho que entre a visão do Estado, que poucos têm, e a economia na campanha, eu fico com a economia na campanha. Portanto, eu acho que o primeiro passo é estabelecer o voto distrital e reduzir esse custo astronômico das campanhas que teve origem nesse dinheiro sujo. Né? Os deputados hoje, eles já cuidam mais da sua base eleitoral. Cuidam da base, mas se tu verificares um mapa, entra no site do TRE do Rio Grande do Sul. Não, eu digo assim, na hora de se preocupar com o estado do Rio Grande do Sul, eles dão atenção mais para a sua base, mas né? A média dos 20 mais votados, assim, fizeram votos entre 350, 400 e alguns até 485 municípios. Por quê? Porque estabeleceram uma relação, passaram por lá. Exatamente, passaram. Isso é viagem, isso não é só o deputado. É o deputado, é o motorista, é o veículo, é a manutenção do veículo, não, são os assessores. É o evento que se faz, que chega num lugar, tem que reunir gente. As campanhas... e o evento custa caro, a gente que sabe que custa caro. É isso, né? Então é isso. Eu acho que o resultado vai ser o empobrecimento necessário no custo das campanhas, condizente com a nossa realidade. Marmi, o que você ia falar? Eu acho descabido que um marqueteiro ganhe 50 milhões de reais para planejar uma campanha presidencial, como foi o caso do senhor João Santana e da dona Mônica Moura. As pessoas esquecem que o rádio e a televisão no Brasil são ocupados pelos partidos políticos. Nós temos todos os horários políticos. Ah, mas aquilo lá não dá uma exposição. Dá uma exposição, sim, um programa de televisão. Você participar de programas de televisão. Você participar dos programas das rádios locais, para quem vive no interior, quem é o seu vereador. Todos os municípios têm rádio.
praticamente todos os municípios. E quando não tem o município ao lado, ocupa o microfone, sei lá, vamos mudar o esquema. E a grande verdade de tudo isso, que esse esquema anacrônico, podre, que o Brasil teve a partir de 50 anos para cá, de todas essas campanhas políticas e principalmente depois do término da Revolução em 1985, quando Sarney assume a presidência, já erradamente, porque tinha que ser o Tancredo Neves, começa a entrada do Collor. A campanha do Collor foi uma campanha que entraram milhões e milhões de um partido que não existia, o Partido de Renovação Nacional, que era o PRN. Aí as coisas começaram a crescer. Aí o impeachment do Collor, justamente por corrupção, etc. E não se sentia ainda a presença de tanta coisa. E, a partir do governo do Fernando Henrique, a coisa parece que explode. E quando entra o Lula, então, mil maravilhas. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando é que vai começar a aparecer todos esses financiamentos internacionais que foram feitos pelo senhor Lula no seu primeiro e no seu segundo governo, junto à Bolívia, junto à Venezuela, junto ao Equador, junto a Cuba e junto a muitos países africanos? Ele perdoou dívida de milhões de dólares de repúblicas africanas. Então, como é que eu vou perdoar uma dívida que é do país? Eu não posso, eu como presidente do país, simplesmente eu não preciso pagar mais, está tudo ok, está tudo zerado. E esse senhor Batista, aí, o Baptista esse da vida, esse camarada, ele é um mestre da disfarçatez. Ele fala com a naturalidade, como se você estivesse contando um bar. Tem que ser preso, né, gente? Eu e o Budi sentaram ali tomando um café. Budi, mas o que você acha disso? Como é que foi? Não, uma conversa. Ou na parada do lotação, a gente conversando, como sempre a gente faz fizemos em muitas oportunidades. Então é assim, ele... Não. Agora, o que mais me impressionou no depoimento dele, digo a vocês, é a memória dele. Ele relata fatos, horários, dias e tal, de anos e anos para cá. Ele vem muito preparado. A diferença dos Odebrecht para ele foi que os Odebrecht foram pegos antes de poder se preparar. Eles foram presos. E ele se preparou, entregou esses vídeos. Então, quer dizer, ele tem uma preparação para fazer essa delação. Ele não foi pego de surpresa. Não é à toa, né? Ele se preparou para isso. Agora ele é muito procurou esperto, o Ministério Público. 50 bilhões. 50 bilhões é a dívida dele. 50 bilhões ele der por BNDES. E ele vai ter que pagar 11 bilhões e deram prazo até a meia-noite. O Ministério Público deu prazo até a meia-noite para ele pagar 11 bilhões, senão não tem acordo de leniência. Não vai, porque eles querem pagar 1 bilhão, né? E aí não estão abrindo mão. É 11 bilhões ou não fecha acordo de leniência. E a leniência é uma delação premiada da empresa com a... Que paga... Exatamente, que paga prejuízos. Uma multa. Para eles é super fácil ganhar 1 bilhão, né? Diz que com o dólar ontem, na compra do dólar, eles ganharam 1 bilhão em um dia. É muito dinheiro. Para eles é fácil. Quanto é que ganhasse, Mari? Quanto é que o senhor ganhou? Não ganhamos nada. Ele só perdeu. Ele só pagou eu só perdi. A nossa chefe viajou, pediu para ela comprar uma coisa para mim. E aí deixei uns dólares para ela. Disse assim, mas que coisa bem cara é essa que tu quer? Ela achou bem caro o que eu queria. E, Carla, lembrando que a Odebrecht tem que pagar 6,7 bilhões. Né? Eles 11 bilhões. A Odebrecht é nada perto do JBS. É nada. Você não tem que ser preso. Não, mas ele tinha que sair dali. Não, e lá com aquela roupinha eu dele. Eu não entendo isso. Eu também nunca entendi. Fala, Carla. E o grande problema é na Argentina. Estão muito preocupados com a crise brasileira, né? Porque 30% das exportações argentinas são para o Brasil. E com isso, as exportações da Argentina para o Brasil minguam, né? E o Macri está sofrendo com isso, porque o grande medo é que a América Latina volte a ser comandada pela, digamos, a esquerda. Nem sei se existe esquerda, né? Então, a Argentina está muito preocupada com isso. Eu lembrei de ti num trecho aqui do tal do Nexo 9, que foi lá quando o Temer virou presidente e JB, que eles chamam, que é o tal do Joesley, né? Joesley Safadão. Eu tenho uma dificuldade de dizer o nome desse senhor. Joesley. Que ele pediu uma interferência dentro do BNDES a fim de que o banco não vetasse a mudança da sede da JBS para o exterior. Lembrei do Marlon Barcelos que falou sobre isso ontem. E aí pediu, né, claro, dinheiro então. O Carlos, eu acho que pegou mal o que tu disse. Carlos Eduardo da Silva Pinto disse assim, beira o ridículo esta bancada. Não generaliza, seu Carlos Eduardo. Sou patriota, creio em Deus.
pátria e família. Não aceito corrupção, seja de quem for. Defesa de bandido não me serve, Onyx. Onyx Lorenzoni é tão criminoso quanto todos e não tem palavra. Porque disse que se fosse provado Caixa 2, ele renunciaria. Olha, e agora admite na cara de pau. Defender ele por ter confessado é ridículo. Queremos gente honesta. Eu preciso esclarecer porque as pessoas escutam aquilo que elas querem escutar. E não foi isso que eu disse. Aliás, eu estava com o WhatsApp aberto falando também sobre esse assunto. Isso aí. Boa noite, não cabe mimimi. O deputado saltou na frente porque está pegando geral. Decepcionado, sem desculpa, em tempo. Se tem a quadrilha do Lula, tem a quadrilha do Caixa 2. Não existe almoço grátis, a JBS não é boazinha e certamente estaria na conta com uma contrapartida. É o Jorge de Tramandaí. Confessou porque sabe que mais cedo ou mais tarde viria à tona. Levando leve, dona Carla, não é nada disso. O que aconteceu até agora com os políticos? Todos eles negaram. Todos. Apesar das gravações, apesar das evidências, sempre negaram. Sempre foi o não, eu não fiz. E assim serve na nossa vida. Enquanto a gente diz eu não fiz, a gente não melhora. Então, assim, ó, a partir do momento que ele disse assim, eu recebi o Caixa 2, todo mundo ficou, vai confessar? Recebi o Caixa 2, ele está confessando um crime. Ou não está confessando um crime? Claro. Ele está admitindo, eu fiz. Caixa 2 é crime. Ele é errado, ele tem que ser preso, ele fez o que não deveria ter feito, ele é tão corrupto como os outros e nada disso, eu não estou passando a mão na cabeça, eu tô mostrando uma atitude diferente que uma pessoa tomou no meio desse processo. Não eximiu da culpa. Isso. Não se eximiu. Olha aqui, ó, assumiu, fiz errado. Peguei Caixa 2. E com essa declaração ele vai ter que pagar por isso. E não desce parabéns por isso. Mas é a história de como as pessoas entendem. Tudo entendem. bem, querem entender, entendo. Vamos avançar, então. Vamos lá. O que pode acontecer? O que está se evidenciando? O presidente Temer não vai renunciar. Não vai. Qual o episódio seguinte? No dia 6 de junho, o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar uma ação que condena a chapa PT-PMDB por recebimento de Caixa 2 na eleição de 2014. E a expectativa de quem quer ver o presidente fora, o presidente saindo do palácio, é que ele seja condenado. Ele sendo condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele tem ainda o recurso de solicitar uma liminar para permanecer no cargo e encaminhar o recurso, porque é uma questão constitucional, encaminhar ao Supremo Tribunal Federal. Então, estão vendendo aí a ideia, não, dia 6 ele cai fora. Não cai fora. Mesmo que seja condenado, ele encaminha, ele pede um recurso ao Supremo Tribunal Federal e pede uma liminar. Eu estive olhando, examinando, hoje conversei com integrantes de 2 escritórios de advocacia da área eleitoral de Brasília, telefonei, liguei, conversei. O comportamento do Tribunal Superior Eleitoral, quando se trata de um vereador, de um deputado, é o afastamento do mandato, porque é um vereador entre 35, entre 40, entre 12, não pesa. Agora, quando se trata de um governador ou de um presidente, a liminar tem sido concedida, porque o tribunal acha que a entrada de um substituto para um período tampão provoca mais... Isso eles não dizem claramente, mas subentende que a entrada de um tampão pode prejudicar mais do que a permanência de quem tenha sido condenado pela instância, que no caso é o Tribunal Superior Eleitoral. Isso é discutível, e mais discutível ainda, porque nunca aconteceu com um presidente da República. Bom, esta é uma hipótese, então não é a saída imediata do dia 6. Segundo lugar, segunda hipótese, o presidente Temer é absolvido. Ele não é condenado. Qual vai ser o ímpeto dele? Qual vai ser a reação dele? Qual a reação da opinião pública, que é a parcela que ainda é favorável a ele? Ele vai ter um fortalecimento político. E aí complica mais ainda a situação. Aí ele foi absolvido pelo tribunal. Ele não é tão grave assim. Então, qualquer que seja a decisão do dia 6, por isso é que eu acho, e me cobrem, no dia 6, esse processo não vai ser julgado. Concordo.
Não vai dar. vai Não ser vai dar, julgado. não vai dar. É isso. Essas Parabéns, gravações, perfeito. Não vai elas dar. entram Também dentro acho. do Não. julgamento? As Aí é que gravações- tá, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Isso é muito Isso é importante importante. de separar. O que o tribunal vai julgar é a entrada de Caixa 2 na campanha Dilma Temer. Não tem nada a ver com o isso. Odebrecht, Caixa 2 da JBS, Batista, absolutamente nada. Esse é um outro processo. Daí a razão pela qual não deverá ser julgado. Porque vai ficar uma confusão. Claro, vai criar uma confusão e eu acho que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral vão se achar assim com uma... Eles não fogem, claro, o magistrado não foge de responsabilidade nenhuma, mas o quadro é tão complicado que adiar um pouquinho, se for... Porque para o julgamento do recurso do Supremo Tribunal Federal, a sentença não sai antes de junho, julho do ano que vem, aí já está em cima. Porque assim, o certo, porque a situação horrível. Horrível porque assim, eu, Magda Beatriz brasileira, tá? Eu, brasileira, diante dessa situação que está acontecendo agora. Esse sujeito, que é o presidente da República, ele fez um monte de coisa errada. O simples fato de ele ter conversado com esse homem, mesmo que não tivesse sido nada gravado, o que ele ouviu desse homem, o que esse homem, o Joesley, disse para ele, tá? Ele tinha, quando esse homem virou as costas, ele tinha que ter tomado uma atitude. E tinha que ter dito, esse homem é um bandido, é um safado, é um ordinário, tem que ser preso. Ele, toda essa catrefa para que ele comprou, mas entendeu? Não, ele tinha interesse. Eu quero acrescentar mais um dado em relação a esse julgamento do dia 6 de junho, em torno do qual há tanta expectativa. Eu conversei com advogados que leram na íntegra o processo e eles não localizaram nada contra o candidato Michel Temer. Mas no processo no processo específico do Caixa 2 para sustentar a campanha. De Dilma sim, é a chapa. Temer, a chapa de Dilma e Temer. Ação proposta pelo PSDB. Mas não existe isso, ação né? proposta de desmembrar. Tá, sim. É exatamente isso. Aí que eu quero chegar. Há, sim, a possibilidade de desmembrar. Essa é uma tese levantada por um dos maiores conhecedores especialistas do direito eleitoral no país, que é o Dr. Joel José Cândido. Isso aí é uma tese, né? Não é tese, não. É a questão de interpretação. Pode ter ministro que entenda que sim, pode ter ministro que entenda que não. E sempre se olha para a jurisprudência, doutora Carla. E tem jurisprudência disso? Das decisões Sim, tantos e tantos casos julgados envolvendo governador e vice-governador, prefeito e vice-prefeito, essa separação, a tese da separação nasceu em Porto Alegre. O autor é o doutor Joel José Cândido, um dos maiores especialistas, se não o maior do país, na área do direito eleitoral. A tese, ele tem um livro que já está na 23ª edição sobre direito eleitoral, entre vários livros. Então, ele é uma grande autoridade. Ele diz que é preciso separar os dois protagonistas do episódio eleitoral, o candidato a cabeça e o vice. Então, se os ministros se basearem nesta análise e que nada aponta contra Michel Temer e sim contra a cabeça de chapa, Dilma Rousseff, a possibilidade de Michel Temer ser isentado de alguma culpa é bastante concreta. Ontem a Cris perguntou sobre a reeleição indireta, né? Diz que o Rodrigo Maia já está dando uma olhada nas regras. Não, foi isso que eu falei, desde quinta e sexta. Outro equívoco que o noticiário tem divulgado. O Congresso, Rodrigo Maia vai ter que elaborar. Não tem nada que elaborar, já está tudo claro. Existe uma lei de 1964 que estabelece as regras da eleição indireta. E existe a lei eleitoral de 1997. É só abrir os códigos e examinar. Está tudo ali. Então não tem nada de enfeitar, dizendo, não, porque o Congresso, porque o Rodrigo Maia vai ter que se empenhar, não tem que se empenhar absolutamente nada. É só abrir e ler. Agora, quem não sabe ler, quem não sabe acessar, realmente vai pensar que o Congresso vai ter uma obra ciclópica pela frente. Não tem nada de ciclópico. Outra bomba que estourou nessa conversa do Joesley com o presidente Michel Temer, né? Porque o negócio ele tem muita coisa para ser tratado.
foi uma parte da conversa que o presidente Michel Temer mostra que tem 2 ministros para pedir ajuda dentro do STF. Né? Ele fala no STF, diz: Eduardo quer que eu ajude, Eduardo Cunha, ele se refere, Eduardo quer que eu ajude ele no Supremo. Poxa, eu posso ajudar com 1 ou 2. Dá. Não com 11. Com 11 não dá. Que conversa é essa? Com 11 não dá, quer dizer... E aí, o que aconteceu? O telefone de Aécio Neves estava sendo gravado, os telefonemas, assim como o telefone do deputado, como é que é o nome do deputado mesmo? Rodrigo Rocha Loures, exatamente, Loures. Que é o que, né, a história... Que dizia que não tem nada a ver com isso, que não tem nada a ver, mas era o cara, assim, que dava as cartas e jogava de mão. Exatamente, e daí interceptaram uma ligação entre Michel Temer e o Rodrigo, e também Aécio Neves e Gilmar Mendes. E nessa conversa que foi interceptada entre Aécio e Gilmar Mendes, o Aécio pede para ele procurar por... o nome de uma pessoa, não lembro, para essa pessoa, que essa pessoa sabe qual é a orientação, e a orientação é para votar como o Aécio quer que vote na questão das medidas contra a corrupção. Alguma coisa do tipo, que eu vou achar aqui direitinho a informação, mas... Não, eles queriam acabar com os crimes anteriores do Caixa 2, quer dizer, passar a régua, né? Mas eu acho que é só com as medidas contra a corrupção. Sabe o que me impressionou nessas ligações, nessas escutas do Aécio? O linguajar dele, o jeito dele falar, completamente diferente daquele personagem político. É um personagem. Se tornou um personagem. Bem observado. Que a gente via na campanha, nos debates, né? Ele passava essa impressão de ser uma pessoa elegante. Gente, o linguajar dele é dos piores. Aí a gente pensa, é um senador da República, o nosso país nas mãos de uma pessoa que tem esse, né? Linguajar, esse vocabulário, esses termos na hora de falar. Não, horrível. E que pedia cada vez mais dinheiro para a JBS. Frequentemente ele pedia. Olha aqui, outra ligação interceptada ocorreu entre o ministro do STF, Gilmar Mendes, e o senador Aécio Neves. Segundo o relatório policial sobre essa conversa ocorrida no dia 26 de abril, Aécio, entre aspas, pediu ao ministro Mendes para que telefonasse para o senador Flecha Ribeiro. Desse diálogo, o senador, investigado Aécio, pede que o magistrado converse com Flecha Ribeiro para que este siga a orientação de voto proposta por Aécio. A referência é a votação do projeto que tratava de abuso de autoridade em discussão no Congresso Nacional. Aqui a gente vê bem que a interferência do Aécio Neves na questão desse projeto, das medidas, né, do abuso de autoridade e das outras que correram que a gente tratou aqui. Das 10 medidas contra a corrupção que também se transformou, do Caixa 2, então era tudo manipulado. E aí o Aécio Neves diz que nega que tenha tentado frear a Operação Lava Jato. Nega. Quer dizer, Gimo Cupim. E aí, só o que a Cris disse aqui, o Cris tem uma gravação do Aécio que... Posso usar uma palavra assim, escroto. Sabe aquela pessoa... Mas escroto é uma delicadeza. Os jornalistas tiveram um problema na hora de editar, de tanto pi. É só pi. Não, e outra assim, ele era um personagem. Um personagem político. Nos venderam esse personagem, essa pessoa que não existe nas eleições. Galã. Exatamente, um outro Collor, talvez. E quantos outros não são personagens? Todos são, parece, né? Que mas chega lá, até agora eu só vi personagens. No fundo, ele está sepultando a história da sua família. Como tu diz, ainda bem que o coitado do avô dele morreu. A dona Risoleta, o Hospital de Brasília, dona Risoleta, né? O Tancredo Neves iniciou a vida pública há exatamente 85 anos. Acabou a família Neves, né? Política. E vocês acham provável uma delação premiada do Eduardo Cunha? Eu acho que ele vai parar de receber dinheiro. Agora vai. Não, mas para que não vai adiantar mais? Ele não tem mais quem extorquir. Mas seria... O outro que apareceu foi o neto do Brizola também. Agora, o Brizola
Qual neto? O Brizola, neto do Leonel, não sei, esse que é deputado lá no Rio, sei lá o que é lá do Rio de Janeiro, o Brizola Neto apareceu também. Quer dizer, se o Brizola sabe disso, lá na cova dele, lá em São Borja, ele deve estar se revirando lá em São Borja, né? Eu tive no túmulo dele lá no túmulo do Jango também, lá em São Borja, lá fui conhecer lá um túmulo preto lá. Aí eu fiquei pensando, olhando para aquele túmulo lá, a importância que o Brizola teve no Rio Grande, no Brasil, lá no Rio de Janeiro especialmente e tal. E aí aquele túmulo, o nome dele, Leonel Brizola e Neuza Brizola ali. Então eu fico pensando no lado, esse lado, né? Esse lado da morte, né? Que a gente não significa absolutamente nada. E essas pessoas envolvidas em todos esses escândalos, com essa angústia de querer ganhar dinheiro, a chamada plutocracia, né? O dinheiro, quer dizer, isso aí supera tudo. As pessoas só pensam nisso no dinheiro. Porque qual é desses políticos, em realidade, meu caro Budi, que fala no Brasil, que quer ajudar o povo, as pessoas? Nenhum deles. É só aquela promessa de campanha. Eu até perco a voz. É só promessa de campanha. Quando na campanha eles são todos amigos, depois eles simplesmente desaparecem. Eles não pensam no povo. Não é a virtude só aqui do Brasil, nos países é assim também. Mas o político brasileiro, essencialmente, ele não pensa no povo. Qual é o que pensa no povo? Não conheço. Por falar em povo, falar em Brasil, a Justiça Federal decidiu e o senhor Luiz Inácio Lula da Silva vai ter que devolver os objetos que foram ofertados ao Brasil e não a ele. Os presentes. Aqueles presentes todos. A decisão é do juiz Carlos Alberto Louveira, da Primeira Vara Federal de São Bernardo do Campo. Né, Lourdes? O Lula entrou com recurso essa mistura, até, né? eu acho que uma das saídas para o Brasil será a instituição do parlamentarismo. Nós não estaríamos vivendo esse problema. É verdade. O presidente já estaria fora diante da primeira denúncia. Perderia a sustentação. Mas dá uma rotatividade, mas uma rotatividade instituída. É, isso aí. Então, eu acho que um dos passos necessários para sanear moral e eticamente a política brasileira será a instituição do parlamentarismo. Eu sempre tenho alguma resistência e tal, mas eu acho que está na hora, porque o presidente... mas ele precisa ficar... Se no primeiro ano comete... Foi o que aconteceu em 2000. Lula assumiu em 2003, o mensalão estourou em 2005, mas ele precisa ficar até o final, porque os processos são lentos e tal. Eu cito o Lula, citar o Michel Temer agora. Então, o presidente, ele cai e entra um primeiro-ministro. Mas aí parlamentarismo com esses nossos parlamentares também. Não, mas mesmo... Não vamos... Desânimo, né? Não vamos jogar desse modo. Nós temos que implantar talvez um outro sistema que não seja o presidencialismo, que não seja uma república. Quem sabe a gente restitui o império. Então, eu acho que com esses episódios, uma parcela considerável da população vai pensar mais quando votar. Por que esses camaradas eles se perpetuaram no exercício desses cargos no parlamento? Talvez haja necessidade de uma limitação. Segunda-feira, ainda acompanhando uma palestra do Carlos Melo, que é um professor de ciência política, articulista do Estado de São Paulo, a Ivene Catanhede, que esteve também aqui em Porto Alegre fazendo uma palestra no Plaza Rafael, por iniciativa do Sintra, e ele falou, olha, eu sempre resisti, mas eu acho que o cargo parlamentar tem que ter um limite, não pode ficar lá 20, 30 anos exercendo, porque se deixa tomar pelos vícios. E fazer com que a população informada, bem informada, faça uma seleção mais criteriosa. E que esta nova instituição, mais ordenada, mais ética, não afugente os bons candidatos. Quantos amigos, conhecidos que nós temos, não vou me meter nesse negócio, é muito sujo. É verdade. Mas a política, num país como o Brasil, não pode ser isso. Não pode ser isso. Não é a nossa vocação. Não faz parte da nossa história. Esse é um episódio recente de empresário mandar no país, obter financiamento subsidiado, ladoagem, dinheiro para cá, caixa 2 para lá. Então, eu acho que esse episódio, que é triste, que é lamentável, que se reflete no panorama econômico, num país que está com 14 milhões de desempregados,
alguma lição há de ficar, porque se a população continuar reelegendo essas figuras carimbadíssimas, esse é o perigo. Bom, ainda não tem mais saída. Olha aqui, ó, para quem perguntou por ele, preso no Complexo Médico Penal, na Grande Curitiba, o ex-deputado Eduardo Cunha escreveu uma carta manuscrita na qual nega estar recebendo qualquer quantia para permanecer em silêncio e diz que é falsa a afirmação do empresário Joesley Batista de que teria comprado seu silêncio. Não estou em silêncio e tampouco ficarei, escreveu Cunha ao afirmar que está exercendo seu direito de defesa. Gastaram dinheiro à toa. Então. Ele afirmou que jamais fez qualquer pedido a Temer e que também não recebeu dele qualquer pedido para que fique em silêncio. Na carta, ele diz que o fato de ter desmentido Temer mostra que não há alinhamento de versões. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, Cunha rebateu Temer e disse que ele participou, barará. Aí, com relação aos fatos divulgados, primeiro, repudio com veemência as informações divulgadas que estaria recebendo. Estou exercendo meu direito de defesa e não estou em silêncio. São falsas afirmações, jamais pedi qualquer coisa ao presidente. Recentemente, após a entrevista dele, o desmenti com contundência, mostrando que não estou alinhado em nenhuma versão de fatos que não sejam os verdadeiros e tal, barará. Não se esperava uma outra coisa diferente. Não. Ele continua querendo ganhar mesada e não quer que o seu Michel Temer saia de lá. Eu queria fazer um agradecimento à dona Marlene Sauer, é uma ouvinte da Rádio Pampa e nossa telespectadora, que há muitos e muitos anos me manda sempre, a cada trimestre, né, ela me manda sempre muitos e muitos livros e revistas, etc. E ela me presenteou hoje com um livro que eu acho simplesmente espetacular. Esse livro já foi transcrito em 67 línguas no mundo. Talvez seja o livro mais impresso, um dos mais impressos do mundo, seguramente é, que se chama O Diário de Anne Frank. Essa menina que morreu aos 15 anos de tifo em Auschwitz, ela teve em Bergen-Belsen também, era outro campo de concentração, escreve com seu linguajar de uma menina de 15 anos de idade, a época que ela morreu, ela começou a escrever aos 13 anos, de 1942 até 1944, ela no sótão da casa do seu pai, o Sr. Otto, ela escrevia isso, as coisas mais simples, descascar batatas, como é que elas viviam, depois a sua ida para o campo de concentração. Ela me mandou esse livro, que é muito conhecido pelo nosso Burge aqui, que é um livro espetáculo, custa apenas 14 reais esse livro, O Diário de Anne Frank, um dos livros mais lidos do mundo. Quem quer conhecer a história de uma menina, de uma criança praticamente, que viveu os horrores do genocídio, os horrores da Segunda Guerra Mundial, por favor, leia esse livro. Eu li há muitos anos e confesso a vocês que vou reler. É um livro muito simples, muito fácil de ser lido, porque você vai ter a percepção do que é a guerra e do que é um campo de concentração, meu amigo. Ô, Mar, me lembrei de ti. Ontem eu estava vendo os lançamentos dos livros e a irmã da Anne Frank, Eva Scholes, uma coisa assim, sobre o nome dela agora. Deve ter casado. Ela lançou um livro depois de Auschwitz. Hoje ela mora, casada, tem filhos, netos e tal, ela é sobrevivente do Holocausto e ela lançou um livro. E deve ser incrível visitar o museu lá em Amsterdã. A casa dela, né? Eles fugiram da Alemanha, justamente quando Hitler assumiu o poder, e foram viver na Holanda, achando que a Holanda nunca seria invadida. E a Holanda foi um dos primeiros países a serem invadidos. Boa noite, Magda. Esse tal de MBL tem partido político? Muitas vezes ouvi dizer que não, que era um movimento do povo, pelo povo e para o povo. Onde anda este patriotismo todo que agora não vem às ruas? É a pergunta do Ricardo Andriotti. Eu me junto ao Ricardo. Uma percepção afinada. Cancelaram, eles iam fazer grandes passeatas domingo, cancelaram. Boa noite, amigos da bancada. E, a respeito disso, e a gente estava falando da saída do Temer e tal, das alternativas, do julgamento. A única saída que realmente, o que poderia movimentar é a população. Assim como movimentou há tempos atrás a questão da Dilma. Se a população se revoltar da mesma forma que foi e se juntar as pessoas da esquerda, dita esquerda, com as pessoas da direita, as pessoas que não querem a tal da corrupção e pedir a saída do Temer, isso pode balançar. Porque está faltando Não vai acontecer isso. Não vai. Não vai. Eu até concordo em gênero, mas
O que se vai fazer? Eu quero saber qual é a saída. Qual é a saída? Tu tá perguntando, será que é melhor ficar com o Temer? Não é. Nós não podemos ficar com uma pessoa... Então tem que ir pra rua e dizer, eu não quero mais. Não, claro, mas eu quero que ao mesmo tempo, nós temos que mostrar Baixou o Vitorino. fazer. Não, eu concordo. Colocar acho que a gente tem no que lugar, mostrar para ele que ele não é benquisto. Ah, bom. Não é benquisto, não é. Tem que achar uma solução. O que tem de bom nessa política, o que restou de bom nisso aí tudo, tem que tomar uma atitude. Tem que tomar. Entendeu? Tem que ser feito alguma coisa. Tem que ser feito alguma coisa. Boa noite, amigos da bancada. Muito bem observado pela Cris a dupla personalidade dos políticos, não só do Aécio, mas o mesmo procedimento foi observado quando o senhor Lula, que fora dos holofotes, chegou a usar a chula expressão de mulheres de grelo duro. Enfim, nos bastidores é que se conhece os políticos brasileiros. Denise de Bagé. Bem lembrado, Denise. Nos bastidores e no bolso, não é? Qual é o nível Carlos Eduardo da Silva Pinto diz o seguinte: o único que não é personagem, ele disse o único, mas citou dois e ele tem razão. São o Tiririca e o Jair Messias Bolsonaro. Não Fala sou mesmo, né? Pelo menos que a gente saiba, né? Referiste o bolso e eu quero trazer um dado do placar eletrônico chamado jurômetro. O jurômetro acompanha, segundo a segundo, o que o governo federal paga para sustentar a sua dívida, que hoje está em torno de 3 trilhões de reais. Ah, mas como é que chegou a isso? Chegou porque a irresponsabilidade fiscal, tem que ter dinheiro para tudo, exigências, corporações exigindo e tal. E todo é o conceito de que o governo tudo pode, tudo faz. Então, para sustentar, para rolar essa dívida, desde o dia 1º de janeiro até este momento, o governo pagou, estou aqui com um computadorzinho aberto, 155 bilhões de reais foi quanto o governo federal pagou para rolar a sua dívida. Não diz respeito ao pagamento principal, só juros. 155 bilhões de reais, o que isso representa? Eu vou dar uma comparação. O Rio Grande do Sul, o orçamento do Rio Grande do Sul para o ano inteiro é de 33 bilhões de reais. Agora faça uma conta. O que representou o pagamento só de juros do governo federal, comparando com o dinheiro que sustenta o Rio Grande do Sul durante o ano inteiro? Para vocês verem o absurdo. Claro que os banqueiros estão rindo, né? Fui em busca de um outro dado, e aqui concluo essa referência a números. Quanto é que o governo tinha pago até 19 de maio de 2016? Tinha pago 133 bilhões e agora está pagando 155, com uma diferença de apenas, então, somente 22 bilhões de reais a mais. Significa que o governo, os juros baixaram, né? Que o governo se endivida cada vez mais. Isso nos interessa? Claro que nos interessa, porque nós sustentamos isso aqui. Para mim, isso aqui é dinheiro jogado pela janela. Eu não vejo nenhum político se confrontar com os bancos para dizer, olha aqui, ó, vamos baixar isso aí. Nós financiamos dinheiro do BNDES e do BRDE, é dinheiro 3, 4, 6% no máximo. E nós estamos pagando por essa dívida aqui a taxa Selic de 11%. Então, esse absurdo, esse escárnio precisa ser brecado. 155 bilhões para pagar de juros de uma dívida que não para de crescer. Isso aqui saiu do bolso de cada um de nós. E está no bolso dos políticos. Está no bolso dos banqueiros e também, claro, nesse esquema todo, os bancos. Porque o capítulo dos financiamentos dos bancos ainda não apareceu. Ai, que medo, que medo. Vamos dar um pouco de prazer, de alegria aos nossos telespectadores, pelo menos naquilo que a gente pode fazer junto com a Devassa, que é a feijoada da Devassa aos sábados. Então, chegou a hora de nós dizermos aquela frase da Devassa e você, nosso telespectador, tanto do WhatsApp, através do 999-777001 e o nosso telespectador através do e-mail atualidades@pampa.com.br, tentar ser o felizardo de ganhar uma feijoada que tem todos os sábados lá na mini cervejaria Devassa. Como é que faz? Vai escrever a frase que será dita agora, daqui a pouquinho, de forma correta, com todas as palavras escritas de uma forma correta, né? No WhatsApp
ou no e-mail o seu nome completo e o número do seu documento. Pode ser o seu RG ou o seu CPF. Qual é a frase, Mário Barcelos? Neste fim de semana, beba devassa, vírgula, o sabor do sucesso. Neste fim de semana, beba devassa, vírgula, o sabor do sucesso. É que eu fui redator de publicidade. Ponto. E a palavra devassa não, com letra sendo. D é maiúsculo porque é o nome próprio da cerveja Devassa. Boa sorte para vocês. Era funcionário do Gabellini, na primeira agência que eu trabalhei, na Promarketing. Lembra da Promarketing? Promarketing me lembro, sem dúvida. Neste final de semana, beba devassa, o Neste sabor... fim de semana, Neste né? fim de semana. Neste fim de semana. Já tenho aqui uma pessoa. Já tenho, olha, já chegou o primeiro aqui, ó. O sabor do sucesso. Isso. Já tenho aqui, eu tenho o Paulo Assis Costa Medeiros. Neste fim de semana, beba devassa, o sabor do sucesso. E eu também Não mandem tenho. mais, por favor. Paulo Assis Costa Medeiros. Parabéns, E aqui Paulo. no WhatsApp, o ganhador foi o Ricardo Maus Afonso, de São Leopoldo. Ricardo, olha, o pessoal não sei como é que rápido. consegue tão rápido assim, né? Que maravilha. Então, peraí, feijoadinha no Ricardo mole, né? Afonso, parabéns, então. Cris Bart, uma notícia? Hoje, completamente diferente do que se está falando aqui. Hoje o rock nacional perdeu um dos grandes astros lá dos anos 80, que é o Kid Vinil. O Kid Vinil morreu aos 62 anos, vítima de um edema. Ele já estava, complicações de um edema, ele já estava em coma induzido, estava internado desde o dia 15 de abril no hospital. E tá aí, ele que era conhecido como o boy do rock nacional, era líder da banda Magazine, emplacou grandes sucessos lá no grande auge do rock nacional nos anos 80, morreu prematuramente aos 62 anos. Que pecado. Né? 62 anos, jovem. Bom, deixa eu explicar aqui para o Paulo Assis Costa Medeiros e para o Ricardo Maus Afonso aí de São Leopoldo. Cada um de vocês tem direito a levar um acompanhante, uma acompanhante, quem você quiser, para degustar a feijoada lá na mini cervejaria Devassa. Feijoada só tem aos sábados, tá? E esse voucher de vocês da feijoada tem validade durante um mês, ou seja, a partir de amanhã, os 4 próximos sábados, contando o de amanhã, certo? O nome de vocês e o direito à feijoada, a partir deste sábado, ao meio-dia, já estará lá à disposição. Obrigada por terem participado desse momento gostoso, que eu acho no nosso programa, e que vocês curtam bastante este presente, tá? Parabéns. E Magda, lembrando, hoje, né, às 23h59, termina o prazo das inscrições para o Enem. Você que ainda não se inscreveu, ainda pode se inscrever. As provas que vão ser este ano diferente, não vai ser num final de semana só, vão ser em 2 domingos, no dia 5 e 12 de novembro, até a quinta-feira, até o dia 18. Mais de 5 milhões de pessoas já haviam feito sua inscrição, então faça a sua inscrição, faça a prova do Enem, muito bom, né? E você esperamos que não tenha nenhuma confusão esse ano, né? Terá chances de ter um bom desconto na faculdade. Olha, se não tivessem ocorrido esses fatos lamentáveis todos, nós estaríamos aqui, seria manchete dos jornais, dos sites, nós estaríamos comentando aqui a aprovação pelo Senado do projeto de salvação, de socorro para os estados falidos, que são Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Foi aprovado na Câmara e entrou na pauta do Senado, na quarta-feira. A senadora Ana Amélia Lemos, com quem conversei hoje de manhã, foi escolhida para relatora no plenário. E começaram os debates e havia uma formalidade. Teria que, depois do acordo, deixar passar 2 sessões para a votação final. E ela disse, não, vamos deixar essa formalidade de lado, vamos votar logo, os estados estão precisando, os governadores estão aqui fazendo um apelo em nome da população, essa renegociação tem que acontecer, estão todos enforcados, não tem dinheiro para pagar nada. Os senadores se sensibilizaram, pois terminou a votação, foi anunciado o resultado favorável à renegociação, e 20 minutos depois estourou o rolo
das denúncias. Se espera mais 20 minutos, porque no momento em que surgiu a notícia, o plenário se esvaziou. E agora a próxima votação do Senado sabe-se lá quando vai ocorrer. Então, o Rio Grande do Sul teve sorte e a senadora teve a habilidade, graças à sua credibilidade, de convencer os senadores que deveriam votar naquele momento. Qual o resultado dessa votação? Durante 3 anos, com a possibilidade de renovação por mais 3 anos, o Rio Grande do Sul deixará de pagar a sua dívida. Por mês, paga em torno de 300 milhões. Então, vai haver um desafogo no Caixa do Tesouro do Estado a partir dessa aprovação. A pergunta que não quero calar, que era a minha dúvida, eu ia te fazer a pergunta agora há pouco, mas eu não quis perder o horário da devassa. Isso não tem que passar pelo presidente? Sim, mas o presidente, é evidente que ele vai... Pois é, a minha dúvida é, ele assina isso, mas não. No meio dessa confusão, não pode chegar lá e... Não, eu tenho a notícia aqui que diz que o Temer disse ao Pezão que ele iria sancionar hoje a lei da recuperação fiscal. Não, a pressão. Então tá. A pressão. Não que ele não fizesse, mas daqui a pouco não tem sessão, a sessão interrompe, é isso que eu estou pensando. Não. A próxima votação no Senado e na Câmara sabe lá. Mas isso acompanhei, hoje não houve sessão, claro, sexta-feira, mas quinta-feira, ontem, a sessão da Câmara estava vazia, 10, 12 deputados. Só faltava eles quererem trabalhar hoje, nunca trabalhar. É que não há sessão, praticamente não há sessão nas sextas-feiras. E com certeza o Temer quis, né, limpar um pouquinho da barra dele sancionando a também, claro, isso. Então, o Rio Grande do Sul foi bafejado um pouco pela sorte. Os nossos telespectadores são muito bem-humorados, por isso que eles gostam um pouco da nossa bagunça. Carlos Alberto Goldman diz assim, o Tiririca mentiu. Tiririca disse que pior não podia ficar. Mentiu os brasileiros. Adorei, seu Carlos. Dona Magda, fala, entre as revistas que eu recebi da minha amiga que mandou todos esses livros hoje, a revista Veja, Dona Marlene, que fala de um ano atrás, no dia 30 de março de 2016, fala o plano secreto de Lula para evitar a prisão, pedir asilo à Itália e deixar o Brasil, há um ano atrás. E tem uma entrevista da dona Donatella Della Porta, estudiosa da operação, que aquela Mãos Limpas na Itália, ela disse o seguinte... que o Burdi falou ontem. E disse a Donatella, essa advogada, socióloga, disse o seguinte, o que falhou na Operação Mãos Limpas? O grande erro foi acreditar que o Poder Judiciário conseguiria mudar sozinho o corrupto sistema italiano. A chamada Revolução dos Juízes não tinha força para isso. Uma transformação significativa necessitava que uma profunda reforma política fosse feita em paralelo às investigações policiais e às decisões judiciais. E isto não aconteceu, aí o Silvio Berlusconi tomou conta porque ele era, como foi comprovado posteriormente, também é um grande corrupto. Quer dizer, há um ano atrás se dizia isso, e agora está acontecendo o poder do judiciário. Olha o sentimento das pessoas. A nossa telespectadora Leila Fernanda Moreira mandou um e-mail com o seguinte título: Onyx Lorenzoni cometeu um suicídio eleitoral. Boa noite, bancada. O Onyx Lorenzoni cometeu suicídio eleitoral. O que ele fez é uma das piores coisas. Ele criticou arduamente as pessoas que receberam propina. Sentava na bancada da Câmara com chimarrão e tudo, gritava e se mostrava orgulhoso por nunca ter recebido propina. E agora vem e admite. Acham, diz ela, isso é pior do que quem recebeu e ficou quieto. Só falou porque foi pego. Cínico e podre. Tchau, querido, diz ela. Beijo a todos. Magda, estás linda com essa roupa. Muito obrigada. Parabéns. Ela está provocante. Deixa eu dizer para vocês, eu fico muito, muito feliz pelo elogio à minha roupa por um único motivo. Essa minha camisa não é uma camisa nova. É uma camisa até bem antiga que eu tenho, mas é de uma grife local.
é da grife Flávio Ramos. O Flávio Ramos não existe mais. O Flávio Ramos hoje mora em São Paulo. Ele, durante muitos anos, ele teve loja aqui, teve loja ali, teve loja ali na 24 de outubro. Sempre foi bem sucedido, mas ele nunca, assim, estourou aqui em Porto Alegre. E ele fazia roupas lindas, maravilhosas. Eu tenho muitas roupas até hoje dele, roupas de excelente qualidade. Lindas, maravilhosas, que eu uso até hoje. Quando eu uso, as pessoas elogiam, acham bonito. E eu fico orgulhosa, porque ele é meu amigo, ele fez roupas lindas para mim. E sempre que eu uso, são bacanas. Pena que ele não teve o devido reconhecimento que ele tinha que ter. Quantas pessoas não aconteceu Teve isso? Mais de uma vez loja aqui e não... venceu não aqui. Vingou. Não vingou. Eu fico muito... Ele até vingou pelo talento, mas pelo aqui, talento, né? mas... Por falar em detalhe... impostos... Esses dias eu ainda passei na frente da loja e fiquei pensando, onde deve estar Flávio Ramos? Em São Paulo, trabalhando nessa área, mas não com uma grife, não com o nome dele. Talentosíssimo. Por falar em detalhe... E o meu cabelo, vocês estão gostando, porque eu cortei hoje com Marlos Lisboa, para variar. Querido Marlos. Fui lá no Marlos, cortei e digo, passa a tesoura. Um pouco melhor. Só para deixar registrado sobre a blusa da Magda, que eu já estava aqui com tudo anotadinho, o Renato disse que com essa blusa tu estás a verdadeira mulher fatal. Renato, obrigada. A Vera, a Rita de Novo Hamburgo, Obrigada. várias pessoas aqui encaminharam. Obrigada, gurias. E Obrigada. por falar em detalhe, quero destacar o detalhe da blusa. Da blusa da Cris também, eu já tinha anotado. minhas mangas. Eu adoro Que essa. beleza. Laços lindos. Linda, hein? Muito obrigada. Lindos laços, muito Todos bonitos. estão com blusas bonitas. Boa noite, bancada. Ainda me lembro de muitas pessoas impulsionadas pelo Aécio, com o grito na garganta: vamos mudar o Brasil! Eu fico imaginando as mudanças, é desesperador. Abraços, Vitor Castel Prestes. Abraços e despedidas. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, desta sexta-feira. Calma. Bom final de semana para todos vocês. Voltamos segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Ou mais tarde, na reprise, que já conto para vocês, tem sempre um rabicho um pouquinho maior. Tchau!